That is a lie. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Memorizem muito bem a passagem que apareceu bem no início do vídeo, porque vai contextualizar tudo até o fim, beleza? Para começo de conversa, começaria aqui com uma analogia. Imagina que tu tens um costume, que é dar 2 voltas antes de te servires qualquer refeição, com o objetivo de deixar ela um pouquinho mais deliciosa. E esse costume foi sendo passado de geração para geração, até chegar a ti, no caso, né? E tu acreditas que realmente surte algum tipo de efeito na comida. Mas, depois de uma bela investigação, descobriste que o teu ancestral que começou com esse tipo de ritual fez por brincadeira. Não é que realmente surte algum tipo de efeito na refeição. Daí tu descobres uma verdade por quê? Porque correste atrás, investigaste. Hoje em dia nós temos grandes massas de cristãos que tomam a Bíblia como um livro infalível, que carrega a mensagem de um ser divino que seria o Deus de Israel. Mensagem essa que é boa, ótima, ao qual se atribui também o nome de Evangelho, que é espalhar as boas novas. Só que essas mesmas pessoas, muitas delas infelizmente, não correm atrás das origens, de como se originou a Bíblia. Entendem? Do porquê que compilaram tais livros ou porquê que se criou tal doutrina que é diferente de um outro irmão que é cristão. Tem pessoas que não correm atrás desse tipo de informação e vivem numa bolha. Como a analogia que usei aqui, né, serve muito bem para ilustrar isso. Se tu não tivesses corrido atrás da história de dar 2 voltas antes de comer, passarias essa informação para a futura geração, para os teus filhos e assim em diante. Até que aparecesse lá alguém da sua família, né, da sua descendência, que parasse para investigar, para entender se realmente funciona. Então, quando as pessoas correm atrás do que originou a Bíblia, dos motivos de ter tido certas inspirações extras para poderem criar tais histórias, ela descobre que há muita contradição, há muita adaptação, há muita invenção humana doutrinária para criarem uma ideia de uma religião sólida e de um Deus sólido que rege esta religião, que será o cristianismo no caso. Sim, a Bíblia está cheia de contradições. Eu vou vos mostrar aqui só algumas, porque se eu fosse catalogar todas, demoraria 1 milênio. Sim, sei, estou exagerando, né? Mas a questão é que demoraria bastante. E olhem que já está um pouco extenso. Então vamos lá. Há pessoas que dizem, mas é uma questão de jargão, não que seja verdade. Dizem que a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus e que não tem contradições, mas sim aparentes contradições. Quem ouve esse tipo de informação e não corre atrás para investigar, cai numa conversa do charlatão. Não que a pessoa tenha a intenção de ser um charlatão. Alguns têm sim, outros não. Mas a grande massa só replica o que os líderes falam porque não correm atrás não investigam, não correm atrás das informações. Esse é que é o problema, entendem? Por isso se deixam enganar por esse tipo de jargões. Então aqui eu vou vos mostrar alguns tipos de contradições que nós podemos ver então na Bíblia. Começando com a contradição textual. Que seria o quê? Ora tu lês em algum livro da Bíblia, numa passagem escrita alguma coisa que tem um sentido. Outrora, quando te deparas com uma outra passagem num outro livro ou no mesmo livro, também está escrito algo que é de um outro sentido, que anula o que foi dito antes. Por isso é que se chama contradição. Mas eu digo textual porque está registrado, está escrito, né? Na verdade tem várias que são assim, mas listei algumas aqui. Então vamos lá. Arrependimento de Deus dentro do que seria a contradição textual. Se nós olharmos lá em Números 23, 19, está escrito o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu não faria? Ou falaria, eu não confirmaria? 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel, que nesse contexto quer dizer que é o Deus, né? Não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Só que existem contradições com relação a esse tipo de passagens que estão registradas aí. Como por exemplo Gênesis 6,6, onde está escrito o seguinte: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ué? Uma hora escreveram que ele não se arrepende, outra hora escreveram que ele se arrepende. Contradição. Não é aparente contradição, é contradição na cara dura. Entendem?
Êxodo 32:14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ué, já acabou de contradizer mais uma vez aqui. 1 Crônicas 21:15. E mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E, destruindo-a, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Deus se arrepende ou não? Entenderam a contradição aqui? Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Bom, isso aqui é um exemplo de arrependimento, né? De contradição textual, quando se fala de arrependimento. Uma hora está escrito que Deus não se arrepende, outra hora está escrito que Deus se arrepende. É contradição na cara dura. Não tem mais para onde fugir. Um outro ponto aqui dentro do que seria a contradição textual, né? Deus não condena os filhos pelos erros dos pais, que seria um caso de Deus não condenar. Quando vocês olharem Deuteronômio 24:16, vão se deparar com o seguinte aqui, ó. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Em Ezequiel 18:20 também está escrito algo assim, similar, né? Que corrobora com Deuteronômio 24:16. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Entende? Só que há contradição também com relação a isso. Através dessas duas passagens, a palavra de Deus nos deixa claro que os filhos não podem pagar pelo erro dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos. Cada um, quem pecou, que pague pelo seu erro. É assim. A justiça tem que ser feita assim. Inclusive, Ezequiel e Deuteronômio corroboram. Daí o cristão que só vê essas duas passagens vai falar, ó, tá vendo como tem harmonização na Bíblia? Só que não, há coisas que deixam no oculto, que não mostram. Tipo o quê? O que contradiz isso daí que falei antes. Êxodo 20:5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. No caso, outras entidades, outras ideias de deuses e divindades, né? Não idolatrar. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos. Visitar a iniquidade quer dizer castigar. Até a terceira e a quarta geração. Ué? Mas estava escrito em Ezequiel e em Deuteronômio que quem errou é que paga pelo seu erro. Mas aqui agora em Êxodo 20:5, Deus está dizendo que, pô, eu castigo até a terceira e a quarta geração. Se o pai errou, a terceira e a quarta geração também pagam, que seriam os filhos, não é? Os netos e por aí vai. Bom, mais uma contradição textual que podemos achar. Deus não é filho do homem. O que é que corrobora com isso daí? Números 23:19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, blá blá, não sei o quê. Pode ler essa passagem aqui, né? Então estou sendo repetitivo. Mas a questão é que essa passagem diz que Deus não é filho do homem. Só que se nós formos olhar em outros textos, há contradição textual na cara do que está escrito e registrado. No Novo Testamento, em Lucas 17:30, onde está escrito o seguinte: Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Que de acordo com a doutrina da Santa Trindade, é o Deus Todo-Poderoso. Entendem como é que é a contradição aí? Mais um outro ponto aqui, João 5:27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ué? Inclusive há mais outras passagens nos evangelhos ao qual Jesus é retratado como Filho do Homem. Jesus que seria Deus no caso, né? Dentro da doutrina da Santa Trindade. Só que em Números 23:19 diz que ele não é Filho do Homem. Então, uma hora o autor lá de Números escreveu que ele não é Filho do Homem. Agora no Novo Testamento o autor escreveu que ele é Filho do Homem. Onde é que está a harmonia aí nos textos? Não custava, tipo, se ele tivesse acesso às escrituras anteriores, né? Não custava ele dar uma lida aí para depois copiar direitinho. Para não criar essa discrepância. Isso é contradição. Só que, como eu vos disse antes, mediante esse tipo de problemas, há muitos cristãos por aí que tentam sempre passar um pano, tentar dar uma volta, fazer um malabarismo por cima. De que não, isso é aparente contradição, são mistérios que nós não podemos entender. Tá na cara dura.
não precisam zombar da inteligência de outras pessoas, né? Qualquer pessoa que tenha mínima capacidade cognitiva consegue dar conta que isso é contradição. Bom, outro ponto, contradição com relação à moral de Deus. É muito dita essa ideia de que ele é um ser moral, está acima de tudo, de todos, é o ápice da moral, é um ser onibenevolente, justo, sabe o que é certo e sempre faz o que é certo, não o que é errado. Beleza. Só que as coisas não são nada lá muito bem assim, não. Porque se nós olharmos a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos que ele tem atitudes bem imorais ou amorais, né? Não sei se existiria a palavra amoral, mas enfim, imorais, é basicamente isso aí. Que contradizem com aquilo que os cristãos falam a respeito desse Deus, a personalidade, a vontade, o ser desse Deus, basicamente, né? 1 Samuel 15:3. Como é que um ser moral faria isso daqui? Vejam bem o que eu vou ler. Vai, pois, agora e fere Amaleque, quem deu essa ordem foi Deus, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, ou seja, crianças, inclusive crianças recém-nascidas também. Desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Inclusive animais que não têm nada a ver. Ou seja, o seu povo, o povo de Israel, né, o povo de Deus, tinha entrado numa guerra quando fazia travessia no deserto lá. Quando saíram lá das garras dos egípcios, né? De acordo com a narrativa bíblica do Êxodo aí. E foram atacados pelos amalequitas, no caso. E esse Deus aqui, que é o Deus da moral, o Deus onibenevolente e justo, incitou o seu povo, estimulou eles a procurarem por vingança. Entendem? Isso é uma contradição moral. Inclusive mandou matar crianças recém-nascidas. É uma contradição moral. Números 31, do 17 ao 18. Agora, pois, matai todo o homem, mais uma outra ordem de Deus. Matai todo o homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Toda mulher que já conheceu algum homem, como diz aqui, é uma mulher que já se deitou com algum homem. Então podemos conjecturar que sim, dentre as mulheres que se deitaram com homem, deveria ter algumas que eram grávidas, que estavam grávidas. Então, de acordo com a narrativa, mataram mulheres grávidas. Por conjectura, claro, não que esteja claro aqui no texto, mas é como, por exemplo, imaginar uma cidade que tenha, nem que for 4.000, 3.000 habitantes, uma cidade pequena. Podemos conjecturar que há lá o quê? Que há mulheres grávidas também. Porque ficaria muito estranho ter uma cidade onde há homens e mulheres, onde a relação sexual é completamente normal e não acontecer casos de gravidez. Seria muito, mas muito estranho mesmo. Bom, continuando aqui a leitura. Porém, todas as meninas que não conheceram nenhum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós, ou seja, para os soldados que tinham vencido a guerra contra os midianitas. Como é que um Deus moral dá esse tipo de ordem aqui? Que é para matar mulheres, meninos e deixar só meninas virgens para os marmanjos que venceram lá a guerra, os soldados. Que tipo de ordem moral é essa daqui? É uma contradição moral. Então, essa ideia que vendem de que Deus é bom, veio trazer o evangelho, a mensagem de salvação, de amor, essa ideia que vendem por aí, é tudo mentira. É mentira mesmo. Porque não te contam esse tipo de coisas. Quando conseguem atrair já alguém para a igreja, né, com essas mensagens de amor, Jesus te ama, morreu por você, pelo pecado, blá blá blá. E daí, tu te deparas com esse tipo de passagens, estando já lá na igreja, né? O que fazem é tentar te convencer de que não, há um mistério por aí, há um motivo misterioso desse Deus amoroso que eu te falei antes, ter feito essas coisas. Ou seja, vão procurar sempre passar pano para você não questionar e sair daquele espaço onde mentem. Infelizmente é assim, em igrejas mentem pra caramba, de forma intencional, e outros mentem também na inocência. Mas é um ambiente que rola muita mentira e as pessoas lá acham que estão falando a verdade. Complicado, né? Gênesis 7, 21, 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e das feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Ou seja, Deus destruiu toda a humanidade, poupou só Noé, sua família e casal de animais aí, né? Nem vou entrar no contexto da história da arca de Noé, porque é uma doideira toda aí, né? Mas enfim,
De acordo com a narrativa lá da Bíblia, foi isso daí. Em outras palavras, Deus matou também bebês recém-nascidos novamente nesse evento do dilúvio, né? Quando ele causou aquela enchente global. Deus matou pra caramba. Inclusive a enchente global é a ideia de cristão. Não que o texto realmente diga que pegou o mundo inteiro, mas enfim. Então digamos que encheu o mundo todo de água, com um monte de catástrofe que envolve a água e morreu muita gente. Bebês também morreram nesse processo, bebês recém-nascidos, crianças e por aí vai. Ah, mas Richter, o texto não diz que aí tinha bebês, sei lá o quê, blá blá blá. Tá subentendido. Se tu pegares, mais uma vez, se pegares uma amostragem de uma cidade que tenha 3.000, 4.000 habitantes, uma cidade pequena, o que você vai ter lá é o quê? Idoso, jovem, jovem adulto, adolescentes, crianças, bebês recém-nascidos. Existe essa distribuição numa cidade que tem até 3.000 habitantes. Seria muito estranho dizer que não, né? Então, enfim, né? Como é que um Deus moral aniquila assim uma humanidade toda? Ah, mas a humanidade era perversa. E os bebês? Por quê? Que tipo de ser moral é essa aqui? Então é uma contradição moral. Então Natan foi para a sua casa. Opa, nem falei qual é a passagem aqui. Tem mais uma outra passagem aqui. 2 de Samuel 12, 15, 18. Agora vou ler. Então Natan foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Só para contextualizar um pouco aqui rapidinho, né? Davi queria pegar a mulher de um soldado seu, gostou muito dela. Daí, para se livrar do soldado, arquitetou todo um plano para ele morrer na guerra, e o soldado morreu na guerra. Daí pegou a mulher, engravidou ela. E a solução de Deus foi o quê? De um Deus moral, foi ter matado a criança. Ao invés de matar os responsáveis, já que lá em Deuteronômio 24:16 e Ezequiel 18:20 diz que quem pecou é que tem que pagar. Então os pais de Davi e Batseba que deveriam pagar, mas não. Deus matou a criança como se ela fosse a culpada, né? E tem um detalhe mais nojento aqui vindo por parte desse Deus, né? O que ele fez? Ele feriu a criança e ela adoeceu assim. Ficou assim doente, né? Por 6 dias e veio morrer no 7º. Ou seja, uma tortura. Que Deus moral é esse daqui? E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Como vocês podem ver, um Deus moral, como falam os cristãos aí, como gostam de pintar a ideia desse Deus, torturando uma criança, ferindo ela, fazendo ela adoecer gravemente, ficar assim por 6 dias e vir morrer no 7º. Ou seja, Deus criou esta criança para depois lhe dar um checkmate dessa forma tão horrível. Oséias 13:16. Vejam bem como é que é a contradição aqui com relação à moral de Deus. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Rebelião é o quê? É adorar outras divindades, é a tal de idolatria, né? Adorar outras divindades, outras imagens e por aí vai. Já que esse Deus todo ciumento, que é o único e verdadeiro Deus, mas tem ciúme de deuses inventados, né? Muito estranho. Não gosta que as pessoas virem as costas para ele, mas também deu liberdade. Vai lá e castiga o povo. Daí fala que se rebelou, estão adorando outros deuses. Estão adorando outros deuses, vou castigar. Vou matar eles. Que moral, hein? Enfim, Samaria se rebelou contra seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados. O que os filhos têm a ver? Que moral é essa? E suas grávidas serão fendidas pelo meio. Eita nós, Deus praticando aborto. Complicado, né? Que Deus moral é esse aqui? Contradição moral. Salmos 137, do 7 ao 9. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria, até aos seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Eita, nós, vingança. Feliz aquele que pegar, em teus filhos e der com eles nas pedras. Caramba! Mas que tipo de poesia é essa dedicada a um Deus que... mas também entendo, né? Um Deus vingativo, sanguinário, que manda matar. Então essa poesia se encaixaria muito bem na personalidade desse Deus, que dizem ser moral.
Mais uma contradição. Ainda dentro do que seria a contradição moral de Deus, nós temos a questão da contradição na atitude de Jesus. Isso se levarmos em consideração que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, ou até mesmo não, porque Jesus veio trazer uma mensagem do Pai. Mas vejam aqui, ó. Mateus 19, do 13 ao 14, diz o seguinte: Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, deixe as crianças virem, não barrem elas. Essas crianças pertencem ao reino dos céus, entendem? Elas estão livres, liberadas para poderem ir no reino dos céus. Só que não. No Antigo Testamento nós vemos um Deus meramente psicopata. Por quê? Porque se nós levarmos em consideração que esse Deus é criador e cria inclusive seres humanos e ainda continua criando seres humanos, então mesmo criou aquelas crianças aí dos amalequitas, dos midianitas e dos midianitas, né, que seriam mortas. Entendem? É uma psicopatia aqui que demonstra que esse Deus não tem nada de moral. E que nos demonstra também que é uma contradição naquela ideia que os cristãos vendem de Deus com o que realmente a Bíblia nos mostra a respeito de Deus. Para vocês terem a certeza que uma das passagens que pode nos confirmar de que esse Deus é sim criador está em Êxodo 4, do 10 a 11. Então vamos lá. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E daí Deus retrucou, né? Disse o seguinte, no versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aqui Deus demonstra que Ele é quem cria seres humanos. Então Ele criou crianças para matar elas. Só que isso se contradiz com a atitude de Jesus dizendo que era para deixar as crianças virem até elas. Entende a contradição que está aqui? Por outro lado também, o que corroboraria com essa ideia de que Deus é quem cria e depois mata? Ou seja, coisa de psicopata que não tem nada de moral, né? É Gênesis 30, 22, onde diz o seguinte: Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Ou seja, Deus também que permite com que as mulheres cheguem a dar à luz, a trazer ao mundo mais uma vida, mais uma criança, ou gêmeos e por aí vai, né? Mais vidas, essa é a questão. E um caso parecido também seria o caso de Sara, esposa de Abraão, que era estéril e Deus também abriu a sua madre para poder então dar à luz. Ou seja, Deus cria seres vivos, como crianças e bebês recém-nascidos, para depois matar elas com dor e sofrimento, como fez com o filho de Davi. Isso é psicopatia. Entende? Não há mistério nenhum aí, Deus é que sabe os caminhos verdadeiros do mistério. Não. É só uma galera não querendo admitir que isso tudo não passa de uma contradição. Daí tentam enganar outras pessoas com essas mentiras. E enganam-se também a si mesmas, dependendo da índole da pessoa, né? Basicamente isso. Dentro ainda do que seria contradições na moral de Deus, temos contradição com as suas próprias regras. Como eu vos disse antes, né, lá em Ezequiel 18:20 e Deuteronômio 24:16. Quem pecou é que pague pelo seu pecado, pelo seu erro. Não dá para estender isso para outras gerações, porque não tem nada a ver. Então Deus estabeleceu essa regra aqui. Quem pecou é que paga. Só que acontece o seguinte aqui, ó. Deus mandou matar filhos de outros povos, recém-nascidos inclusive. Matou o filho de Davi. Deus amaldiçoou a morte e os filhos de Adão e Eva, que seriam Sete, Caim e Abel, e mais outros que apareceram depois, e a humanidade toda que descendeu de Adão e Eva, que serão filhos de Adão e Eva, né? Entende? Em outras palavras, contradição. Ele dá uma regra, que é para os outros não pagarem pelo erro de terceiros, e não cumpre. Mais uma contradição moral. A história de Jó. Deus ferrou com a vida de Jó por causa de uma aposta. Permitiu que Satanás brincasse com a vida de Jó por causa de uma simples aposta. Vocês podem encontrar isso, essa aposta aí, né? Em Jó 1, do 6 ao 12. Mas podem ler também o livro inteiro, embora seja bem chato em algumas partes, né? Mas podem ler o livro inteiro, que é para ficarem por dentro de tudo, né? Ainda dentro daquilo que seria a contradição moral de Deus, nós temos um Deus vingativo demais no Antigo Testamento. Vingativo mesmo, você me fez isso, então também vais pagar por isso. Vou correr atrás de ti, vou acabar contigo. Deuteronômio 25, 19 e 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito.
como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deus deu essa ordem para se vingar. Como é que um Deus moral procura vingança? Ah, você me feriu, então também vou te ferir de volta. Completamente contraditório isso. Vamos lá. Ezequiel 25, 10, 14. E aos do Oriente contra os filhos de Amon o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Vejam bem que Deus vai falar que esse Deus vingativo, né? Deus é moral, mas vejam como ele é vingativo. Porquanto Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e tornarei-o em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira, o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Ezequiel 25, 10, 14. Está entendendo, pessoal? Infelizmente, esse tipo de coisas acabam sendo ocultadas para quem está sendo atraído para as igrejas. E quando a pessoa está dentro da igreja, tentam fazer um malabarismo todo para darem uma leveza, entendem? Nesse tipo de atrocidades. Para tentar deixar mais leve. Mas ele é Deus, ele é soberano, ele faz o que quiser. Oxe, Deus criou meros objetos ou seres que são sua imagem e semelhança, que também sentem amor, tristeza, ira e por aí vai. É complicado, né? E essa questão dessa imoralidade de Deus que vai contra a moral que muitos cristãos pregam, né? Também vai contra a própria Bíblia em si. Porque se Jesus foi um mensageiro de Deus para alguns cristãos, ou mesmo foi o próprio Deus do Antigo Testamento, aqui na Terra encarnado, como outros cristãos acreditam, então isso que eu li agora para vocês que está em Ezequiel e Deuteronômio, de procurar vingança, é totalmente contraditório com o que seria Mateus 5,44, que diz o seguinte, inclusive Jesus falando dentro dessa narrativa: eu, porém, vos digo, Jesus falando isso, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E agora? É para se vingar ou não? Contradição. Deus afirma criar o mal. Isso está em Isaías 45:7. Como é que um Deus moral afirmou criar o mal e bater no peito, tipo, eu criei o mal? Vamos lá ver. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Está na Bíblia, não sou eu inventando. Isaías 45:7. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse Deus é um Deus criador. Então, para ele ter criado uma árvore que conceberia o conhecimento do bem e do mal para os seres humanos, quer dizer que ele mecanizou em sua mente o que é o mal. Ele sabe o que é o mal. E colocou em prática, criou uma árvore que daria esse conhecimento do mal. Tanto que nós já vimos outras passagens aqui que eu li para vocês de que ele praticou sim o mal, foi completamente amoral, contraditório com suas próprias regras, inclusive. Fazendo crianças pagarem pelos erros dos pais, matando elas, fazendo elas sofrer, torturando elas. Ordenando para cortarem mulheres grávidas ao meio que estavam adorando outros deuses. Entendem? Complicado, né? Bom, mas um outro ponto aqui, uma outra contradição com relação ao ser, a essência de Deus. Será que Deus é Santa Trindade ou não?
A própria Bíblia também nos dá esse tipo de contradição. Ora diz que sim, ora diz que não. Bom, Deus como Santa Trindade. Eu não concordo muito com essa passagem de João 1, ou seja, capítulo 1, versículo 1, né? Mas é o que usam também para dizerem que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Enfim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Usam isso daqui para falar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Beleza? Ó, João 10, 30 ao 36. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Apedrejar quem? Jesus, né? Porque falavam que ele blasfemava pra caramba. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Entendem? A galera lá estava vendo, pô, você é homem, mas você está dizendo que és o próprio Deus. Então quer dizer que Jesus se entendia como o próprio Deus. Entende que aqui deixa claro que Jesus é Deus. Faz parte dessa tal Santa Trindade. É o Deus do Antigo Testamento, é o Deus Pai. Continuando aqui, respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. E daí continuava o contexto e tal. Ou seja, aqui deixa claro que Jesus se intitulava do próprio Deus Todo-Poderoso. Então essa é uma passagem que nos deixa claro que ele era Deus Pai, do Antigo Testamento. Marcos 2, 5, 7. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizes este assim blasfêmias? Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, para os escribas, o único que poderia perdoar pecados era Deus. Mas esse cara aqui tá dizendo que perdoou o pecado aí de quem foi lá procurar o paralítico, né? Que foi procurar lá procura. Entendem? Então se Jesus perdoou o pecado é porque ele se entendia como Deus. O próprio Deus. É complicado, né? João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, com letras maiúsculas, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. João 8, 28. Jesus aqui se retratou como o eu sou. Quem é que se falava como eu sou? Era Deus no Antigo Testamento. Aí a referência está onde? Em Êxodo 3, 14, onde está escrito o seguinte: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, em letras maiúsculas. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, em letras maiúsculas, me enviou a vós. Ou seja, o eu sou me enviou a vós. Disse para Moisés falar isso para a galera dele, né? Então Jesus se retrata da mesma forma, como o eu sou. Então, estava se reconhecendo como o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Entendem? Só que também no mesmo livro que é a Bíblia, nós vemos que há outras passagens que nos demonstram que Jesus não era Deus. Contradição na pessoa de Deus. Entendem? Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, quando estava crucificado, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste, né? Mateus 27, 46. Ué, mas você não é o eu sou. Por que nesse momento da crucificação estava exclamando por Deus, tipo, Deus meu, por que me abandonaste? Não seria, ai, por que eu me abandonei ou alguma coisa assim? Não faria sentido igual, mas poderia se retratar a ele mesmo. Mas não a um terceiro, se ele é Deus. Entendem? É complicado, é contradição na pessoa de Deus. Tanto que existem cristãos que dizem que Jesus é Deus e outros dizem que não. Não estou inventando, a realidade está aí para mostrar isso. Mateus 24, 36.
Mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ué, no capítulo 24 de Mateus, ele estava falando dos sinais que indicariam a sua volta, a sua segunda volta, no caso, né? E em Mateus 24, 34, ele diz que não passaria aquela geração sem que todos aqueles sinais acontecessem. E um pouquinho depois, aqui no 36, ele fala isso daqui: que o dia e a hora da sua volta, né, para a restauração de tudo, só o Pai é quem saberia. Mas não seria Jesus o Pai também? Então não teria ele que saber também o dia e a hora? Então Jesus mentiu aqui ou realmente não sabia e ele não era Deus Todo-Poderoso? Então essa é uma das passagens que nos mostra que Jesus não é Deus. Contradição com as outras que mostram que sim. Entendem? Bom, para finalizar aqui, só levantando mais um detalhe, né, que talvez não seja muito relevante, mas também só pus aqui para vos esclarecer algo. Números 23, 19. Nessa passagem diz que Jesus não é filho do homem para que minta e por aí vai, né? Mas várias vezes no Novo Testamento ele é retratado como filho do homem. Mas uma contradição. Enfim, para finalizar, vamos falar aqui sobre as contradições com relação a acontecimentos históricos. E tive que dar uma resumida, escolher só um suposto acontecimento histórico, né? Que é para resumir, porque senão ficaria muito, mas muito extenso mesmo. Porque nós sabemos que na Bíblia há muitos relatos de coisas que supostamente aconteceram e que quando a arqueologia e a historicidade foi se aprofundando um pouquinho mais nisso, descobriram que não, que muitas das coisas aí foram inventadas. Entendem? E eu peguei o que será um dos mais... não sei se é um dos mais importantes ou o mais importante, né? Mas na minha perspectiva é o evento mais importante que nós podemos encontrar lá, no que seria a história da origem do povo de Deus. Como eles se organizaram enquanto sociedade, entende? Basicamente isso, que é o Êxodo. Que seria essa grande travessia de uma grande massa que saiu do Egito, fugindo de Faraó e seu exército para poderem se estabelecer na Terra Prometida. Isso está relatado na Bíblia como um evento histórico. Há pessoas que acreditam que isso realmente aconteceu, que existiu um líder chamado Moisés que guiou seu povo nessa travessia. Mas será que foi mesmo um evento histórico? Bom, nós temos aqui um acadêmico, né, que se chama Israel Finkelstein. Ele fez um trabalho excelente elaborando vários livros, né, que serão suas obras, e um deles se chama A Bíblia Desenterrada. Vocês podem encontrar aí nas livrarias virtuais, né, ou em e-commerce, vão encontrar bem de boas. Um livro acessível também, inclusive, né, que nos traz assim, um respaldo arqueológico e histórico também de que o Êxodo não aconteceu. Entendem? Então vamos lá ver. Se vocês pegarem a versão em PDF, página 86 e 87, está escrito o seguinte: portanto, a fronteira entre Canaã e Egito era rigorosamente controlada. Se uma grande massa de israelitas em fuga tivesse passado pelas fortificações fronteiriças do regime faraônico, deveria haver um registro. Contudo, nas abundantes fontes egípcias que escrevem o período do Novo Império, de modo geral, e o século XIII em particular, não há referência aos israelitas, nem mesmo uma simples alusão. Temos conhecimento de grupos nômades de Edom, que ingressaram no Egito vindos do deserto. A Estela de Merneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã. Porém, não temos alusão, nenhuma palavra, sobre antigos israelitas no Egito, nem em inscrições monumentais, em paredes de templos, nem inscrições funerárias em papiros. Israel está ausente como um possível inimigo do Egito, como nação amiga ou como nação escravizada. E simplesmente não há achados no Egito que possam ser diretamente associados com a noção de um grupo étnico estrangeiro distinto, entre parênteses, contraposto à concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares, vivendo em uma área distinta do Delta Oriental, como indicado pelo relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo juntos na terra de Gesem, Gênesis 47, 27. Ou seja, o que seria um evento histórico, um evento grande que deu início a um grupo, a um povo,
para que se organizasse de forma mais sistemática e depois virem outros acontecimentos, né, que dariam então continuidade ao que seria a história do povo de Deus. Esse evento não, o que nós vimos é que esse evento não aconteceu, entendem? Isso é algo que só está na Bíblia. E se usarmos somente a Bíblia para tentarmos dar uma veracidade naquilo que foi escrito em Êxodo, estaremos recaindo na falácia do argumento circular ou petição de princípio, que já é um erro. É bom que haja fontes externas que fossem próximas daquele suposto evento, que seria o Êxodo, corroborarem com tamanho evento. Mas não há fontes externas nenhuma. Os caras foram lá, cavaram, pesquisaram, tentaram achar isso, daquilo, tentaram datar para ver se fechavam com um período que a Bíblia diz que houve o Êxodo. Nada. Não acharam nada. E a conclusão que chegaram é de que o evento simplesmente não aconteceu. É uma mentira inventada que está registrada na Bíblia como se fosse uma verdade. E que infelizmente muitos acreditam. Aí eu falo de novo, né? Há muita gente que vive na bolha, que não procura investigar do porquê que ela acredita em tal coisa, do porquê que acredita em tal forma, porquê que tem essa doutrina e não outra. Porquê que o Deus que ele venera e adora é diferente de que um outro cara lá, de um outro povo e cultura adora? Porquê que tem que ser especificamente esse Deus? Porquê que a tradição de família sempre fala sobre isso e não faz correr atrás de outras informações? De onde é que veio a Bíblia, afinal de contas? O que é que influenciou a Bíblia? Havia religiões mais antigas do que seria a religião judaica cristã? Tipo, tem pessoas que não param para pensar nesse tipo de coisa. Só vivem naquele engano de que o líder fala isso, fala aquilo e o cara só replica jargões de que a Bíblia não tem erro, não é contraditória e por aí vai. Aplicam um monte de dissonância cognitiva para tentarem harmonizar e tornar verdadeira uma coisa que já é falida por si só, que seria a Bíblia. Mas, como tem muita gente que não corre atrás da informação, né, que não quer gastar energia pensando, muita gente vira cristã e acredita que a Bíblia fala algumas verdades. Entendem? Então é basicamente isso daí. Espero que vocês tenham gostado e entendido esse conteúdo, né? E é muito importante para poderem então abrir um pouco a mente, mas também que sirva como um exemplo aqui para vocês pegarem algumas partes, conteúdos e mostrarem para amigos, olha, não é muito bem isso que você imagina, há contradição aqui e ali, não é um livro assim totalmente verdadeiro, pare e investigue um pouco. Mas não com o intuito de fazer a pessoa deixar de crer, mas para ser também um pouquinho mais cético, porque é assim que as pessoas começam a ser menos enganadas. Entendem? Basicamente isso. Como eu vos disse antes, no início desse vídeo apareceu lá uma passagem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ou para todo sempre. Bom, com base no que vimos aqui, as coisas não são nada lá muito bem assim. Há muito erro nesse livro que esse tal Jesus passou a sua suposta verdadeira mensagem. Então é isso aí, galera. A gente se vê numa outra ocasião. Espero que fiquem todos em paz. Tchau, tchau e até mais.